Então, só para introduzir um pouco a meu respeito aqui para as pessoas, né? Então, eu sou não só professor, né? Apesar de que no momento não estou lecionando na Unileste, mas foram 30 anos, até final do ano passado. Aí, já comi mais uma aí, a Renata, ex-aluna também. O Amos, que estava aqui também. E eu sou atualmente o gerente da pesquisa aqui da Peram, antiga Acesita. Então, tenho 38 anos aqui na Peram. Eu sou um ex-aluno da Unileste, então formei em engenharia mecânica, fiz mestrado em engenharia e ciências de materiais em São Carlos, um doutorado na Escola de Minas de Saint-Étienne, na França, e esse período todo trabalhando pela própria empresa mesmo. Então, o que eu vou falar aqui tem muito a ver com toda uma experiência minha como professor e também como pesquisador, cientista, gestor na empresa, então, principalmente o lado do profissional tem muito a ver com o gestor aqui na empresa, que tem quase 8 anos que eu estou como gestor daqui no centro de pesquisas, e são reflexões, e a forma que normalmente eu gosto de pensar, eu sou uma pessoa muito otimista. Então, nós vamos fazer primeiro dentro da apresentação, um pouco que eu falo que é uma viagem no tempo, no passado, no presente, e para a gente começar a imaginar um pouco o que seria esse nosso futuro. Então, o que seria isso? Então, quando a gente coloca que esperar do profissional do futuro em um mundo em constantes mudanças. Quando a gente começa a pensar num mundo primitivo, né? Então, há muito tempo, essa figura mostra um mamute, um homem. Então, um homem como animal, a gente pode pensar assim, ele não tem os recursos de tamanho, de força de um mamute, nem a agressividade de um tigre dente de sabre, mas naquele mundo primitivo, onde o homem tinha que sobreviver, ele descobre a capacidade, ele tem algumas capacidades que os outros animais não têm, como de perceber. Quando ele percebe que ao esbarrar num pedaço de madeira com ponta, ele se machucou. Ele se machuca e ele fala assim, ué, e se eu usar a mesma madeira para ferir um mamute? Então, ele raciocina e consegue imaginar assim, se eu consigo ferir um mamute, eu consigo matá-lo e vou ter carne para 2 meses, vou pegar o pelo dele. Então, o homem, diferentemente de outros animais, ele tem essa capacidade de percepção maior, de raciocinar, de imaginar possibilidades. Então, muito do nosso conhecimento... Professor Tarcísio? Sim. A sua apresentação, ela está aparecendo naquele modo do PowerPoint, sem ser o modo de apresentação, aquele modo de edição. Já sei. Eu vou ter que voltar para o principal aqui. Só voltar aqui. Inclusive, estava parado no primeiro slide. Ixi. Vamos ver se vai dar certo agora. Senão a gente tenta de forma diferente depois. Vamos lá de novo. Agora tá ok? Agora sim. Ótimo. Deixa eu só ocultar aqui. Beleza. Então, o homem tem essa capacidade de fazer essas transformações, esse centro de observação da natureza. Então, um exemplo, que é um exemplo assim, bem ligado à tecnologia, a gente pode falar assim, é um material, o velcro, que a gente usa para muitas coisas. Então, como é que aconteceu uma descoberta? Então, tem um engenheiro suíço, né, o Jorge de Mistral, ele andava muito pelos campos e ele achou interessante que uma semente de um carrapicho, né,
que é o semente de bardana, agarrava na calça dele. Aí ele falou assim, ué, mas por que será que isso agarra numa calça? Então ele levou, ele participava de um laboratório, ele levou para um microscópio para ver o que tinha nessas pontas desse carrapicho. Então ele percebeu que eram filamentos que terminavam em ganchos. E esses ganchos, eles enrolavam nos laços que são comuns em um tecido e prendiam. O que na verdade, dentro do ponto de vista da natureza, existe um motivo de um carrapicho ser desse jeito? Porque o carrapicho é uma semente. Passando um animal, por exemplo, um cavalo, ele gruda, no caso, na pele do animal, no pelo, e mais na frente vai cair. Então, porque ele não é uma coisa que prende, vai ficar eternamente no cavalo. O objetivo é que seja um gancho flexível, que consiga cair em outro lugar e germinar em lugar diferente. Então, o desafio do Jorge de Mistral era fazer um sistema que, de um lado, tinham ganchos e, do outro lado, laços. E isso que tem até o próprio nome, né? Que é velour, o véu, que no caso é veludo, que é a parte do laço, que é um tecido, e o crochê, que significa gancho em francês. E que, por isso, que a gente consegue unir e desunir, porque você puxa, então esses ganchos soltam dos laços para isso. Então, é uma observação da natureza que consegue permitir criar alguma coisa nova a partir disso. E a gente percebe que o conhecimento ele tem modificado muito rapidamente. A gente vê aqui, da parte da ciência de informática em geral, né? Então, armazenamento de dados. Nos anos 60, 70, um pouco até dos 80 também, usava cartões perfurados nos computadores gigantescos da época. Depois, disquetes, CDs, DVDs, USB, que a gente ainda usa hoje, depois alguns outros tipos de cartão, mas cada vez mais é tudo na nuvem. Tudo evolui e está evoluindo cada vez mais rápido. E quando a gente começa a pensar assim, essas evoluções, o Steven Pinker ele lançou um livro que falava sobre o novo iluminismo. Iluminismo, vamos pensar primeiro assim, por que um novo iluminismo? Então, iluminismo, quando a gente fala assim, Paris, cidade-luz, a gente pensa na Torre Eiffel iluminada, no Arco do Triunfo, na Champs-Élysées, na Pirâmide do Louvre, mas ela chama Cidade-Luz há mais de 200 anos. Antes de ter eletricidade, ela chamava Cidade-Luz. Porque a luz, no caso, é a luz da consciência. A luz, que, então, no caso, fala esse iluminismo. Que o iluminismo é quando se começou um movimento de uma mudança na forma de pensar que trazia luz para a compreensão das pessoas. Então, quando Galileu, há 500 anos, foi anterior ao iluminismo, ele teve que renunciar às descobertas dele, científicas, vistas no telescópio, que a Terra girava ao redor do Sol e não o contrário, porque as pessoas que dominavam, na época, principalmente o conhecimento, não queriam saber o que aquele telescópio trazia, o que a ciência que vinha do telescópio trazia. Então, o iluminismo veio uma abertura do espírito para a aprendizagem, de numa situação como esta, bom, agora vamos ver o que um telescópio tem para experimentar, de renovar. Uma oportunidade para se começar uma mudança, porque ele vem como um divisor de águas, porque a ciência até naquela época não tinha feito tanta coisa para a humanidade, para melhorar a condição da vida humana. Então, neste momento, quando se começa, em 1700, 1800, as pessoas que detinham esse poder e que obrigaram Galileu a renunciar ao que ele falou, estavam com outro pensamento. Começaram a pensar de forma a se colocar na posição de aprendiz, de querer conhecer. Então, há uma mudança de que cada pessoas começam a ver o mundo, novos horizontes, novas descobertas, além do conhecimento que se tinha. E um dos medos era
de ter que vencer um medo de não saber uma resposta para alguma coisa, a se questionar o porquê das coisas. E por que novo iluminismo? O novo iluminismo, porque quando a gente fala que hoje nós temos muito progresso, muitas vezes, com tantos problemas que a gente pode parecer que ser muito confuso e até incomoda quando a gente fala que o mundo tem muito progresso. E, como cientista que eu sou, a gente tem que entender que se existe um progresso mesmo, então não é uma questão apenas de fé. Então, o cientista gosta de dado real, de número. Então, justamente em cima disso, fazer uma análise ao longo do tempo. E é a proposta do Steven Pinker a respeito disso nesse livro que ele lançou, do Novo Iluminismo. Então, agora, nós vamos fazer uma viagem no tempo com relação a 200 anos atrás, principalmente, para a gente ter uma noção do que aconteceu até agora. Então, início do século XIX, o mundo tinha uma expectativa de vida ao redor de 30 anos. Na época de Jesus, por exemplo, era 25, 30 anos também. Então, nada tinha evoluído muito para isso. E o que a gente consegue ver é que, a partir, principalmente mais para o meio do século passado, quando muitas melhorias que geradas pelo conhecimento, a gente tem um crescimento muito grande da expectativa de vida. Então, no mundo inteiro hoje está 71 anos. Há 200 anos era 30. Alguns países desenvolvidos já está 81. Mas o que é interessante se ver no gráfico, isso acontece em todos os lugares. Mesmo num lugar que a gente sempre considera muito pobre, que é a África, existe um progresso muito grande também. O mundo está mais saudável, então, na época, no início do século XIX, 1/3 das crianças nascidas na região ricas, morriam antes de 5 anos de idade. Hoje, 6% dos países pobres. A mortalidade infantil reduziu 100 vezes. Também, mostrando no gráfico, diferentes países. Mesmo uma Etiópia, que a gente vê na África, que é um país com problemas de subnutrição muito sério, a mortalidade infantil tem caído de forma muito grande. O mundo é muito mais rico, 100 vezes mais rico do que era, e chegando a praticamente todos os países do mundo. Isso aqui são os dados de 2011. Então, aqui, o produto interno bruto, hoje a China já está em segundo lugar com os Estados Unidos. Mas o grande ponto aqui é o quanto que isso chega para a população. Então, em 2017, a cada dia, 140 mil pessoas saíam da extrema pobreza, que é viver com menos de $1 por dia. E talvez no futuro não vai ter mais pobreza da forma que a gente percebe hoje. O mundo é muito mais livre, então, há 2 séculos, poucos países, 1% da humanidade era democrático. Hoje, 2/3 dos países do mundo já da humanidade, pode falar assim, né, já são países democráticos. Na virada do século XX, ou seja, 120 anos atrás, as mulheres tinham direito a votar num único país, só na Nova Zelândia. Hoje, todos os países. Apenas a Arábia Saudita, que é um lugar que ainda tem mais exceções, algumas condições para as mulheres votarem. A gente está mais alfabetizado. Se imaginar que no início do século XIX, 12% da população era capaz de ler. Hoje, 83%. Então, mesmo em todos os lugares, a alfabetização aumentando. As pessoas com 25 anos, hoje, no mundo, 90% já são alfabetizadas. A escolarização também aumenta, então o tempo de estudo aumenta, junto com essa riqueza, com mais saúde, e também nas avaliações que se vê a inteligência da população. Quando a gente é mais instruído, o que normalmente acontece, que alguns desafios, como a preservação, eles são mais efetivos. Então, a gente percebe que, mesmo países de mais industrialização mais recente, como a China, tem diminuído a quantidade de emissão de CO2 por dólar gerado. É um movimento mundial que está acontecendo isso.
A gente tem derrubado menos florestas, então algo que aconteceu primeiro nos países de florestas temperadas, mas agora as florestas tropicais têm reduzido, ainda é algo crítico, particularmente no Brasil. A gente derrama menos petróleo no mar, mesmo tendo um aumento bem maior da quantidade de óleo transportado. Aqui entra muito de ciência. Ciência construindo navios mais resistentes, construindo navios com duplo casco, se derramar, cai num recipiente, maneiras de se conseguir evitar. E quando a gente começa a pensar no meio ambiente, muita gente pensa assim, pô, mas será que não tem nada que é bom? Bem, há 30 anos, o principal assunto ligado ao meio ambiente que se falava era a camada de ozônio, destruindo a camada de ozônio devido aos gases CFC. Hoje, a gente nem fala mais nisso, porque se conseguiu vencer essa batalha. Continua destruindo? Sim, mas numa velocidade muito pequena. Então, mesmo em algo que às vezes a gente pensa, pô, está fazendo tanto calor, o mundo está ficando muito mais quente, nós temos tudo para conseguir vencer essa batalha também. Já temos batalha como essa na camada do ozônio que a gente já venceu no passado. Nem tudo é bom. Então, até no livro que se colocava, né, esse livro de 2018, falava muito da quantidade de guerras que estava terminando no planeta, cada vez menores, mas a partir do início do ano passado, infelizmente, né, começou a guerra da Ucrânia com a Rússia, e agora Israel, Hamas na Palestina. Às vezes a gente pergunta por que ainda tem esse tipo de guerra. E também ainda existem 700 milhões de pessoas nessa extrema pobreza, ainda tem lugares onde a expectativa de vida é inferior a 60 anos, então um quarto dessas pessoas assim, subnutrida, onde 1 milhão de crianças morrem por pneumonia, meio milhão de diarreia ou malária, e ainda muitos por sarampo, AIDS, que 1/5 das pessoas do mundo não tem educação básica, e é 1/6 é analfabeta, e ainda tem essas emissões de gases de efeito estufa, que pode atingir uma condição crítica de 2 a 4 graus no final desse século ainda. Então, assim, ainda é muito para melhorar. Mas o que a gente pode pensar, em cima do lado que a gente viu, é que o mundo é de extremos. Muita coisa para melhorar, mas se a gente sustentar as tendências de uso do conhecimento para fazer o progresso, vamos continuar avançando e o mundo ficará melhor. Então, por que iluminismo? Porque é justamente esse processo de contínuo de descoberta e melhoria. Então, a gente pode perceber que essa revolução científica sendo utilizada com maior clareza deu início a essa utilização do conhecimento para melhorar a condição humana. E é interessante a gente ver que, na época, muitas pessoas céticas diziam assim, não vai funcionar. E é o que sempre tem, até hoje, não vai funcionar, vai piorar. E quando a gente olha para trás, 2 séculos, a gente percebe que funcionou. E no presente, o que acontece muitas vezes é que o ciclo do jornalismo, que a gente vê na televisão, nas manchetes, é um ciclo de curto prazo, tudo acontecendo agora. Então, assim, com o tempo que a gente consegue perceber que algumas coisas que são criadas, alguns problemas, eles depois são resolvidos com o tempo mesmo. Então, são ciclos que acontecem em cima disso mesmo. Mas tem um ponto que é interessante para a gente entender que, às vezes, a gente não consegue perceber esse progresso. Então, aqui, dentre nós, alguns devem ter medo de avião. Medo de avião, acidentes de avião, eles caíram 99% em mortes, né, por transporte de pessoas nos últimos 60, 70 anos. Hoje é mais provável, tem 3 vezes mais chance de você morrer indo para o aeroporto de carro do que morrer num acidente de avião. Mas o interessante é que ninguém tem medo de ir para o aeroporto de carro, mas na hora que sobe no avião, tem mais medo. Acidente de trabalho tem reduzido bastante também, 95%, esse é um dado dos Estados Unidos, que raio, as pessoas têm muito medo quando começa chuva, né?
cada vez menos mortes por raio, a maioria ligadas à tecnologia, que consegue evitar que aconteçam problemas nas redes elétricas com relação a isso, muito mais instrução a respeito disso, mas, ao que a gente percebe pessoas morrendo por causa disso. Mortes por desastres naturais, no caso, enchentes, furacões, terremotos. Nesse ponto, tem uma relação muito forte com a tecnologia humana, melhoria, no caso dos países onde tem muito terremoto, casas que conseguem acomodar, casas, edifícios que acomodam as vibrações da terra, casas mais resistentes, materiais mais resistentes para furacões, esse lado das enchentes, a mesma coisa. Então, acaba que a tecnologia de salvamento das pessoas é muito mais eficiente hoje. Então, mesmo nas situações que a gente tem muito receio, houve uma melhoria muito grande, muito grande. Então, quando eu falo da progressofobia, eu vou dar um exemplo aqui, é o quanto que essas notícias ruins nos chamam a atenção. Então, tem no Fórum Econômico Mundial de 2020, foi feita uma pesquisa, e o jornal Valor colocou lá como título de uma matéria: a automação deve destruir 85 milhões de empregos, que era alertado. Então, é o futuro do emprego, que era um fórum, e essa perda de emprego até 2025, então 2020 e 2025, 85 milhões de empregos seriam destruídos. Pesquisa feita com empresas grandes e médias, 15 setores industriais, 26 economias, incluindo o próprio Brasil também. E era muito ligada essa divisão do trabalho entre humanos e máquinas. O que era interessante dentro da reportagem é que também falava sobre a destruição dos empregos, mas também dos novos empregos. 97 milhões. Na prática, 12 milhões de empregos novos seriam criados. Mas a manchete não era sobre os 12 milhões de empregos a mais. Eram dos 85 milhões de empregos sendo destruídos. Porque o que chama mais atenção, muitas vezes, é esse lado ruim. Então, o que vai criar mais, vai criar por quê também? Tecnologia da quarta revolução industrial, que é o 4.0, economia verde, tanto que está se falando hoje em dia para reduzir o problema de CO2, criações de conteúdos na área de informática e de comunicação geral, tarefas de engenharia novas, computação em nuvem, novos produtos, cuidados com saúde. Então, assim, a gente percebe que esse lado que vem acontecendo são ciclos de novas tecnologias, mudam o ambiente de trabalho, perde-se emprego, cria-se novos empregos. E o que normalmente tem acontecido, cada vez mais empregos com maior conhecimento e capacidade, menos braçal, menos repetitivo. Então, cada vez a educação de qualidade é cada vez mais importante. Mas aqui o tópico era mais para frisar, que nós vamos voltar a essa questão desse futuro do emprego mais na frente, na apresentação, que como o medo nos atrai. Então, o que é importante a gente ver é que o progresso não é uma utopia. Então, quando a gente afasta dos acontecimentos que acontecem no dia a dia, a gente percebe que esses indicadores do progresso humano, eles vão se acumulando ao longo do tempo. A gente percebe, ao longo do tempo, a melhoria do bem-estar, o índice de desenvolvimento humano. E um mundo mais rico tem condições maiores de proteger o meio ambiente, de policiar as gangues e algo que conta a segurança de cada um, fortalecer rede de segurança social, ensinar e curar mais as pessoas. Um mundo mais instruído, conectado, permite também um melhor cuidado com o meio ambiente, os regimes de mais liberdade, menos guerra, mais democracia. E a gente percebe que a velocidade tende até a aumentar mais ainda. Nós temos tantas ciências novas, genômica, biologia sintética, neurociência, inteligência artificial, que já é uma realidade para muitos, ciência de materiais, de dados, até na área social mesmo, na área de políticas, e que a gente tem muito a crescer nisso. Em lados mais da nossa saúde, as doenças infecciosas podem ser extintas com vacinas mais modernas e serem coisas do passado. Nós passamos por uma pandemia recente, algo tão inesperado,
Se pensar que hoje nós estamos na normalidade, 3 anos depois, de lado tão crítico, é a ciência que pôde nos trazer isso. E algumas doenças que a gente chama de doenças críticas, né, como crônicas, degenerativas, como câncer, Alzheimer, as curas podem ser cada vez possíveis, os efeitos ruins também reduzidos. Então, Alzheimer é uma doença mais para o envelhecimento da população, cada vez mais velha. Com certeza nós vamos ter remédios no futuro para isso. E o câncer, que antes falava que tinha câncer, era como se fosse um atestado de óbito para a pessoa. Hoje, o índice de sobrevida e cura da maioria deles já é uma realidade. E eu gosto de uma frase do Obama, né, que é de um ex-presidente americano, que era uma pessoa de muito conhecimento, que ele colocava assim: se você tivesse de escolher um momento na história, de hoje ao passado, para nascer, e não soubesse de antemão quem você seria, não soubesse se nascer numa família rica ou pobre, em qual país, se homem ou mulher, se tivesse que escolher cegamente o momento de nascer, com certeza você escolheria agora. A chance de você cair numa família, numa condição melhor, dentro da história da humanidade, até agora, o momento melhor é agora. Então, olhando esses dados e essas informações, é uma visão otimista, mas não fruto de uma devaneio, alguma coisa sem uma certa lógica. Então, aqui é uma visão fundamentada na realidade, vendo os fatos consolidados ao longo do tempo. E que a gente percebe que o progresso é fruto principalmente desse uso da razão, da ciência, e que permite fazer essa melhoria do bem-estar do ser humano mesmo. Quando a gente começa a pensar um pouco na realidade brasileira, a gente pensa assim: pô, poderíamos ter um país melhor. Nós não somos um país pobre, nós somos um país com muita riqueza, mas um país muito desigual. Mas mesmo assim, temos melhorado muito nos últimos anos. Então, a gente vê progressos na economia, fizemos uns baques recentes, mas nós temos ainda, voltamos a crescer. Então, a renda per capita, a gente consegue perceber, cresceu bastante nos últimos anos, né, das 2 décadas, teve um ganho muito maior nos indicadores sociais, saúde, educação, mas ainda temos muito para ser melhorado, né? Então, nós temos condições de vida de alguma parte da população muito ruim ainda, nas moradias, problemas de trânsito, de violência, essa desigualdade social e ainda problemas de meio ambiente. Então, a gente fez uma análise do passado, a gente chega até hoje, e o que na verdade, quando a gente começa a olhar para o futuro, o que a gente vê desse futuro? Então, naquele fórum que eu falei um pouco antes, do Fórum Econômico Mundial, ele coloca também de 2020, ele coloca também o que se esperava do futuro. Que competências se espera do futuro? Então, ele colocava como fundamentais a criatividade, o pensamento analítico, aprendizagem criativa, capacidade de resolver problemas complexos e pensamento crítico. E 5 complementares, a gente pode falar como assim, como capacidade de liderar e influenciar, de monitorar e usar tecnologia no trabalho, resiliência e raciocínio voltado para resoluções. Então, no caso aqui da Peran, né, então, essa é uma propaganda de estágio que a gente colocou até outubro, né, mas em 2020 a gente já começava a colocar o que a empresa espera, um estagiário. Entre as habilidades e competências, a empresa busca estudantes curiosos, abertos ao aprendizado, criativos, desejo de transformar o ambiente, capacidade de resolver problemas, abertos a compartilhar experiências, com desejo de carreira em siderurgia. Algumas coisas aqui batem muito do que o próprio Fórum Econômico Mundial coloca como perspectivas para o mundo inteiro. E quando a gente pensa nesse mundo, tem duas palavras, né, acrônimos que a gente pode falar assim, que é um mundo VUCA e um mundo BANI. O mundo VUCA foi um pouco nos anos 80, que falava da condição volátil, incerta, complexa e ambígua que existe muito no mundo. Então, as coisas acontecendo de uma rapidez
muda a todo instante, com incerteza, muito complexo, e não estava conseguindo entender os sentidos corretos mesmo. E depois da pandemia, começou algo que se começou a falar como o mundo bunny. Um mundo bunny onde as coisas são mais frágeis, então muitas coisas começam e acabam muito rapidamente. Um mundo ansioso, não só as pessoas, mas tudo tem que ser para ontem. Tudo tem que ser imediato, agora. Então, cria uma ansiedade muito grande, não linear, como era no passado, e muitas vezes é incompreensível para a gente. A gente percebe uma diferença muito maior entre as gerações, então as gerações pode falar que antes eram 25 anos entre uma e outra, as diferenças hoje, 10, 15 anos, já são bem maiores. Então, as mudanças que eram lentas passaram a ser muito mais rápidas e disruptivas, muda completamente. E um dos principais fatores é justamente a tecnologia, que veio para mudar completamente a nossa forma de trabalhar. E muitos trabalhos repetitivos sendo substituídos por máquinas, processos automatizados, por robôs. Então, o risco realmente de perdas de emprego e outros sendo criados que precisam de novas habilidades. E a Márcia Naves, do Instituto SWOR, fez uma apresentação e que mostrava algo muito interessante, assim, algumas reflexões até do Jorge Fornes sobre uma Terra 2. Um termo até bastante interessante. Que a Terra 2 é como se tivesse mudado de planeta. Ele é geograficamente igual ao anterior, mas se olhar como as pessoas vivem é totalmente diferente. Ninguém nasce ou cresce do mesmo jeito, ninguém anda, casa, estuda, trabalha, aposenta-se ou morre como antes. Precisa se reaprender. Então, porque antes, o que a gente colocava, isso é um caso mais recente, um mundo bem mais padronizado, hierárquico, com muito mais rigidez, as coisas progressivas e previsíveis, disciplinados, para um mundo hoje onde é muito menos hierárquico, mais horizontal, colaborativo, muito diverso. A flexibilidade e a criatividade são muito maiores, ao mesmo tempo surpreendente e arriscado. Antes se tinha muito, pensando ao longo do tempo, né, também, existia uma lógica cósmica, então a coisa acontecia por causa de eventos da natureza, depois uma ótica divina, Deus quis, Deus não quis, uma ótica racional, a racionalidade pensando, não deu certo porque meu chefe não quis, meu professor, meu pai, meu irmão, alguém sendo responsável. Para uma ética que a gente fala que é uma época da minha responsabilidade. Eu sou o responsável para as coisas que me acontecem. Então, eu sou o ator da minha caminhada. Então, a resposta está em nós mesmos. E no mundo com as principais tendências pelo Fórum Mundial, crescimento demográfico, energia, mudanças climáticas, saúde, equidade e bem-estar, sociedade, emprego e produtividade, globalização e a ação do governo, no fórum deste ano, ele elencou de novo que seria esse futuro do trabalho. A gente vê que da habilidade do processo intelectual, nós temos um pensamento analítico e criativo, com as duas principais habilidades necessárias. Temos habilidades tecnológicas, que é ligadas à inteligência artificial, Big Data, conhecimento de tecnologia e a própria experiência do usuário, que é lidar com a tecnologia. Nós temos ligadas ao trabalho com as pessoas, liderança, influência social, empatia escutativa, e ligadas a cada pessoa, como ela é, resiliência, flexibilidade, agilidade, curiosidade, aprendizado contínuo, motivação e autoconhecimento. Claro que ninguém vai ter tudo, mas algumas coisas a gente consegue perceber, pontos que a gente tem que perceber que nós estamos no caminho certo, e outros que servem como boas reflexões do que a gente tem que se desenvolver para frente. E eu vou falar para vocês aqui 3 desses pontos que, para mim, é importante estar ligado, não só um estudante, mas também qualquer profissional. Seja um profissional em meio, fim de carreira, eu não sei quando que acaba uma carreira, que a gente está sempre se reinventando,
E que muitas vezes, hoje se fala muito que vão ter carreiras durante uma vida, porque o que se espera é que as pessoas aprendem a aprender sempre. Muitas pessoas pensam, eu vou para a universidade, nunca mais vou estudar. Esse tipo de pensamento já não cabe mais. Então, um mundo em constante transformação, a consciência que vai continuar precisando aprender o tempo todo é uma realidade. E a gente tem que perceber também assim que nós temos uma vantagem cultural. O brasileiro, é comum ele já fazer cursos de pós-graduação. Quem entra na universidade faz curso de pós-graduação, mestrado, doutorado, uma especialização. Eu estudei na França e, na época, minha esposa foi fazer uma pós-graduação na universidade, ela tinha 30 anos, e a pessoa que foi fazer a inscrição falou que ela não tinha idade para estudar, não tinha idade para trabalhar, o que é um absurdo. Para nós, por que isso? Porque para nós é normal. E isso é bom porque uma pessoa, com qualquer idade, fazer algum curso, não tem problema. Eu, por exemplo, estou fazendo uma pós-graduação na Fundação Dom Cabral, de inovação. Sempre é tempo da gente aprender. E a gente tem que ter essa abertura para isso. E o que a gente percebe é que universidades, escolas, elas têm que dar esse conhecimento básico para que a pessoa continue evoluindo ao longo da vida. E dentro desses desafios das escolas, vai de cada um, é desenvolver a capacidade de reflexão. Uma internet que tem muita coisa, beleza. O que fazer com aquela informação tão disponível? Então, a gente precisa desenvolver isso. E às vezes a gente pensa assim, eu como professor, muitas vezes, dificuldade dos alunos fazendo um esforço para raciocinar em cima de alguma coisa, e numa conversa com um professor, eu vou participar de um congresso em Vancouver, no Canadá, então um professor da British Columbia, conversando comigo, ele falou que a dificuldade maior dele era fazer os alunos pensarem. Eu falei assim, opa, não é Brasil, é mundo, é uma geração, é uma coisa global. Então serve para todos. Não fiquem na primeira resposta, reflitam, procure outras fontes, pensem por conta própria mesmo. O que aquela informação me traz? O que aquilo correlaciona com outras informações? Então, é através desse amadurecimento do conhecimento de cada um e como usar essas informações disponíveis não só na internet, mas em bancos de dados próprios mesmo. Quando a gente vai fazer um mestrado, doutorado, a gente tem que usar isso mesmo. É que cada um vai desenvolver mais habilidades, principalmente para resolver problema. E isso leva tempo. Então, quando uma pessoa vai fazer um mestrado ou doutorado, tem que ter um tempo para que o conhecimento que está se buscando amadureça dentro de cada um, para ter essas reflexões, para conseguir ver um pouco mais na frente mesmo. Isso é um grande desafio. Então, as empresas, elas precisam de profissionais que sejam ansiosos para se reinventar ao longo do tempo e desenvolver competências inteiramente novas. Eu entrei numa empresa, não quer dizer que vou fazer a mesma coisa o resto da vida. Então, há uma mudança para um emprego para a vida toda, sendo substituído pela aprendizagem para a vida toda. O outro desafio se chama diversidade. Eu falo diversidade, que sim, é algo muito na moda, mas, ao mesmo tempo, algo muito importante para uma integração nos diversos ambientes da nossa vida em sociedade. Hoje mesmo, aqui na Aperana, nós tivemos um trabalho que era uma segunda etapa dentro de um movimento nosso mesmo, puxado pela nossa área de recursos humanos, de diversidade e inclusão. Inclusão quanto a gênero, raça, orientação sexual, se a pessoa é PCD. Então, diversidade em tudo, em tudo. Então, a gente precisa, cada um, perceber que isso é uma riqueza. Qualquer pessoa que tem uma história diferente da nossa e que tem características realmente diferentes, eles vão trazer
uma forma diferente de ver o mundo. E isso é importante para se conseguir descobrir as melhores soluções para qualquer coisa. E o que cada um tem que entender é que ter diferentes pontos de vista, a gente tem que aceitar e trabalhar isso. Então, que aceitar o de outro é um dos maiores desafios que a gente tem no ambiente de trabalho. A gente queria que todo mundo fosse igual a gente, mas não é. E a gente tem que entender que esse lado relacional é o principal motivo de demissões das empresas. As empresas, elas precisam que as equipes funcionem. Uma pessoa que não consegue aceitar o outro como o outro é, ela pode, por mais competente que seja tecnicamente, ela pode ser dispensada. Então, entender, aceitar o outro é importante. Então, não só no trabalho, mas na universidade, qualquer grupo que a gente esteja, ser um grupo onde a gente pratique essa tolerância mesmo, para que a gente perceba que essa diversidade é uma riqueza. E que a gente fala hoje de uma inteligência cultural, é quando a gente consegue ver o mundo com uma perspectiva diferente, e que normalmente é uma perspectiva de pessoas diferentes de nós, que tiveram uma vida diferente de nós, e elas vão conseguir perceber muitas coisas que nós não percebemos. O conjunto de pessoas com perspectivas diferentes, com certeza trará para as empresas, e aonde quer que a gente esteja, uma solução melhor para qualquer problema que apareça. E o terceiro desafio que eu coloco é algo bem humano, que é o sentimento. Porque a gente fala muito em máquina, robôs, mas a essência do ser humano é um sentimento, algo que não sei se um dia os robôs vão poder ter. Então, quando a gente tem a expressão do sentimento, que a gente gera mais motivação, engajamento das pessoas, é mais pleno, onde quer que a gente esteja. Esse ser que nós somos de forma integral, viver na escola, trabalho, família, a gente viver não só as alegrias, mas também os medos, as angústias, as esperanças, as paixões. E a gente não ter medo de colocar alguns sentimentos na nossa vida mesmo. Amor, perdão, emoção. Não é para esconder. Isso faz parte do que nós somos. O ser humano precisa disso. E nós não somos máquinas. O sentimento, na prática, é a maior força que nós temos. Então, esse despertar para o que nós somos verdadeiramente, com autoconhecimento, via percepção de si mesmo, via estudos, via grupos de terapia, leituras, para a gente se entender um pouco mais. Porque, como eu falei antes, a ciência tem muita coisa que nos ajuda, vem ajudando, mas ela sozinha, ela não vai levar tão longe quando vem recheada com emoção do ser. Então, isso impulsiona para que aquela ciência ela tenha mais ação na transformação de onde a gente estiver. Então, quando a gente faz essa junção de razão e emoção, os problemas contemporâneos a gente consegue solucionar mais. Não é só a razão que vai fazer a gente reduzir a pobreza e o sofrimento. Ela tem muito mais a ver com a emoção, a gente conseguir sentir isso mesmo. E a gente se despertar para o que pode ser o diferente, né? Então, Einstein colocava que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultado diferente. É a gente se abrir para as possíveis mudanças que a vida tem. E o Alvin Toffler, que era um pensador que tinha muito a ver com o futuro, né? Ele coloca algumas coisas a respeito de mudança. Então, a mudança não é simplesmente necessária para a vida, é a vida. Nós nunca somos iguais. Um dia seguinte, hoje nós somos de um jeito, amanhã nós somos diferentes. Alguma coisa muda, nem que seja muito pouco. E o futuro é construído pelas nossas decisões diárias, muitas vezes inconstantes e imutáveis, e cada evento influencia todos os outros. É uma construção. E a mudança é o processo no qual o futuro invade as nossas vidas. Quando a gente se coloca no lugar para fazer algo diferente, para se conhecer mais, para procurar mais esse conhecimento, nós estamos trazendo o futuro para nós.
Então, com as reflexões finais, né, então, razão, ciência, progresso estão juntos, e na história da humanidade a gente percebe uma evolução rumo a dias melhores, mesmo com ciclos que às vezes a gente tem dificuldade para enxergar, e que aos poucos essas desigualdades vão sendo reduzidas. E o otimismo não é por nada, é um otimismo baseado numa história, com base em dados mesmo. E quando a gente pensa no futuro do trabalho, ele mostra que existe uma transformação em curso e que esse profissional do futuro é aquele que tem maior autoconhecimento, aberto a crescer sempre, aprende sozinho ou com as pessoas que ele interage e que sabe que para ser pleno é importante lidar com a própria forma de ser e os sentimentos. E esse profissional não será automático que vai sair de uma escola, independente do curso que se faça, nem que uma empresa crie, mas será fruto principalmente da exposição das pessoas à diversidade, à expressão do que elas são e a processos de educação que sejam cada vez mais reflexivos. E eu deixo como uma mensagem final, uma mensagem do Nelson Mandela, que a gente faça boas escolhas, que essas escolhas reflitam nossas esperanças e não os nossos medos. Então, era essa a apresentação. Agradeço aí a presença de todos aí.